Eu vou te mostrar agora como você vai usar o ChatGPT para te ajudar a aumentar a qualidade do teu serviço, que por consequência vai te ajudar no teu faturamento, né? Vai aumentar o teu faturamento. A minha ideia vai ser te apresentar como web designer, te mostrar o passo a passo que eu uso, desde o momento que eu estou fazendo a prospecção de cliente até o momento que eu estou fazendo a entrega final do projeto, como a gente pode usar o ChatGPT para ajudar a gente a realmente aumentar a qualidade de cada etapa. Então, vai ajudar a gente a aumentar a nossa atração de clientes, a aumentar a qualidade do design que a gente faz nas landing page, ajudar a gente na copy das páginas, então ajudar na conversão também, beleza? E também ajudar a gente em alguns processos que são mais voltados para gestão do projeto, também relacionamento com o cliente. Show? Então, deixa o teu like aqui agora, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Antes de tudo, eu queria passar uma ideia, né, que é um conceito que eu acho que vale muito a pena você ter em mente quando tu for usar a ferramenta. Eu até peguei esse conceito no livro A Única Coisa, que é o quê? Saiba fazer boas perguntas. Então, quem faz boas perguntas tem boas respostas. Então, como a ferramenta, né, o ChatGPT é basicamente um input e output, você coloca uma pergunta e ele te dá uma resposta. É muito crucial que você saiba o que está pedindo, senão você vai ter resposta cagada, entendeu? Então saiba o que você está pedindo. Então entenda que a ferramenta é só o teu norte. Você como profissional, você que vai usar a ferramenta para te ajudar no teu serviço e não ela para te falar o que fazer, beleza? Então lembre disso. Boas perguntas geram boas respostas. Sempre tenha isso em mente. Agora sim, pega o teu café, pega um bloco de notas que agora vai ser porrada. Vambora. Então, antes de tudo, eu vou falar com vocês rapidinho em relação a como é que eu vou usar a ferramenta, como é que você pode usar também para te ajudar de uma forma mais eficiente. O que eu estou compartilhando com vocês aqui agora é um processo básico que eu peguei como referência, que é um processo interno que a gente usa na UTech para fazer todo o nosso funil, né? Desde o momento que a gente está prospectando o cliente até o momento que a gente entrega o nosso serviço. Separei aqui 9 etapas, por exemplo, prospecção de cliente, como precificar o seu serviço, qualificação, reunião com o cliente, quebra de objeção, briefing, desenvolvimento do design, desenvolvimento da landing page e reunião de entrega. Isso eu parei nessas 9 etapas que eu acho que já consegue ter uma visão 360, uma visão um pouco mais precisa de como é que você pode usar essa ferramenta, beleza? Então, isso aqui eu estou usando como base um processo de web design, mas você consegue adaptar para o teu serviço. Caso você tenha caído aqui nesse vídeo e você não trabalhe com web design, tudo bem, você consegue adaptar isso aqui. Mas qual a ideia? Vou mostrar aqui para vocês que em cada etapa dessas você consegue usar a ferramenta para te ajudar de alguma forma. Eu sei, a luz aqui está estourada, eu não estou com blackout ainda, então uma forma de você ajudar é se inscrevendo no canal, deixando o teu like, vai ajudar a gente com a AdSense e a gente vai monetizar o suficiente para montar um estúdio novo, beleza? Então, deixa aqui teu like. Então, a sua view conta muito pra gente. Show de bola? Bora pro vídeo. E show de bola, estamos aqui no ChatGPT. Só um ponto, algumas vezes o chat está ficando meio sobrecarregado, então é normal que você tente acessar e ele fale que não tá disponível. Show? É só você dar uma guardada que ele já te ajuda. Então vambora, vamos começar logo direto ao ponto. Cara, Arthur, como é que o ChatGPT vai me ajudar na prospecção? De diversas formas. Primeiro ponto, numa prospecção, o que a gente pode pensar? Um conceito básico, se você estiver começando, a gente vai fazendo aquela prospecção porta a porta, né? Mandando direct a direct, ou realmente tendo que abordar um a um, seja no presencial também, é fundamental que você tenha um script de venda. Você tem que ter um roteiro de venda, porque dessa forma você consegue, primeiro, padronizar o teu roteiro, padronizar tuas falas, então é algo fundamental para você também não ficar fazendo nada de orelhada, né? Por mais que você seja bom de lábia, é fundamental que você tenha um roteiro, que saiba o que está falando, que tem um começo, meio e fim, uma lógica, né? Que vai ser o equivalente à tua copy. Então, um exemplo, estou vendendo landing page, show de bola, estou vendendo landing page, me ajude a montar um script de vendas para meu serviço de landing page. Como posso fazer para abordar um cliente de forma fria? Perfeito, montei aqui minha primeira requisição. Então, ponto que eu comentei lá no começo do vídeo, saiba fazer boas perguntas. Então isso aqui até tem como melhorar ainda mais essa requisição, né? Cara, me ajuda a montar um script de venda para o meu serviço de landing page. Show de bola. Isso é o que eu quero. Um outro ponto, como eu posso fazer isso para abordar um cliente de forma fria? Então, é aquele cliente que você nunca teve contato,
você está entrando na primeira vez agora, beleza? Ou seja, vai ser uma abordagem que teoricamente é aquela mais inconveniente. Então, isso é fundamental, até que você tenha um roteiro para isso. Show de bola, estamos aqui com a primeira resposta. O que ele montou aqui pra gente foi mais de um roteiro do que um script, porque o script a gente espera que ele fale o que falar, beleza? O roteiro é a estrutura. Isso aqui já tá bacana, beleza? Ele te falou para fazer uma apresentação, identificação das necessidades, maravilha, solução de valor, como é que a gente pode realmente gerar valor para o cliente através das nossas soluções, quais são os benefícios do nosso produto, do nosso serviço. Notificação, né? Foda. Voltando. Perguntas de qualificação. Porra, fundamental. Isso aqui fala no livro Spin Selling, que eu não lembro qual é o nome do autor. Isso aqui é bem bacana para você entender se você está se comunicando com o teu cliente ideal ou não. Até um ponto que eu vou colocar aqui agora. Mas perguntas de qualificação é bem interessante. E fechamento. Porra, perfeito. Ele te montou aqui agora com a primeira estrutura. Só um comentário. Ele fala aqui para você não usar isso de forma burra, né? Como eu te falei. Faça isso de forma personalizada. Pega essa estrutura, não está tendo ideia, usa a ferramenta para te ajudar e personaliza. Pensa como você pode melhorar o que ele está falando aqui, porque nem sempre vai se encaixar perfeitamente no teu caso. Então, usa só como uma referência. Show? Então, beleza, ele montou o nosso roteiro. Agora eu vou fazer o seguinte. A partir disso, escreva os textos que preciso enviar em cada uma das etapas. Então, olha o que eu estou fazendo. Até um comentário interessante. Eu estou continuando a conversa. Eu não vou ficar remodelando a pergunta. Eu estou continuando a conversa e ele entende. É foda, justamente aquilo que eu estava falando. Às vezes o ChatGPT, como ele está com bastante demanda agora, ele às vezes pode dar erro de conexão, beleza? Mas ele faz parte. Então voltamos aqui, sem problema nenhum. Quando acontecer isso, não precisa se desesperar. Ele salva o teu texto, né, a pergunta que você fez. É só que às vezes realmente fica um pouco mais lento. Show? Como acabou de acontecer aqui agora, literalmente ao vivo, isso daqui. Então, assim que a resposta estiver ok, eu volto aqui com o vídeo. Show de bola, voltamos aqui então. Cara, perfeito. Ele só cortou aqui porque deu esse problema aqui na conexão. Mas olha o que aconteceu. Montou aqui pra gente um roteiro e montou um script. Agora sim. Se você der uma olhada, ele pegou a estrutura que ele colocou aqui em cima e olha como é que ele está montando pra gente um passo a passo, o que a gente precisa falar. Olá, meu nome é, parênteses, e sou representante da empresa tal. Aí assim vai, para identificação de necessidade também, uma coisa que você poderia fazer também. Me informe aqui algumas perguntas de qualificação, algumas perguntas que eu possa fazer para o cliente para entender melhor a necessidade dele, entendeu? Então você consegue até especificar no nicho. Por exemplo, tenho um cliente, tenho um potencial cliente do nicho de advocacia. Quais são as melhores perguntas que eu posso fazer para saber se ele tem necessidade de ter uma landing page agora? Um exemplo aleatório. Mas você consegue dar essa especificidade. E quanto mais, melhor. Então aqui eu acabei de mostrar para vocês como montar um script de venda. Lembrando, reforço mais uma vez que isso aqui é para você usar como molde. Beleza? Usa como molde, porque tem como melhorar e muito isso daqui. Mas para quem está começando, até mesmo para quem está avançado e está um pouco no caos ainda, isso aqui é muito bom, beleza? Isso aqui é até bom para organizar processos. Show? Então vamos lá. Em prospecção, esse aqui foi o primeiro ponto que eu gostaria de falar. Você consegue perguntar milhares de coisas, até quais as melhores formas, só para fechar aqui agora, de prospectar clientes para o meu serviço de landing page. Aqui, ó, ele vai dar algumas dicas. Se você não sabe como prospectar, se você não sabe por onde começar, ele vai te dar algumas sugestões. Eu vou até fazer mais um ponto aqui que eu acho interessante, que é como você pode montar teu cliente ideal ou pesquisar teu cliente ideal usando o ChatGPT, beleza? Eu já vou até desenvolver a pergunta aqui e já volto aqui pro vídeo. Então vamos lá. Então aqui ele acabou de passar pra gente 5 estratégias para a gente fazer prospecção de cliente. Então, desde utilizar redes sociais, até fazer networking, otimização do mecanismo de busca, na famosa SEO, maravilha, parcerias estratégicas, e-mail marketing. E beleza, são 5 ideias simples, tu tem como realmente pedir mais detalhes, ir mais a fundo em cada uma delas, show. Mas como esse aqui não é o objetivo do vídeo, eu quero mostrar um pouco de forma mais geral como você usa a ferramenta, vamos partir aqui agora.
Para fechar a prospecção, me ajude a montar meu perfil ideal de cliente voltado para o nicho de advocacia. Quero focar em advogados autônomos para ofertar meu serviço de landing page. Vambora. A gente está aqui agora com uma sugestão de como é que você pode montar um perfil ideal de cliente voltado para o nicho de advocacia, beleza? Se você não tem o teu perfil ideal de cliente e você não está começando agora, você está errado, beleza? Porque é uma forma muito interessante de você realmente conseguir escalar o teu ticket médio e ter muito mais conversão na hora de fazer uma venda, porque você conhece o teu cliente na palma da mão. Então vamos lá. Ele dá algumas sugestões em relação aos pontos demográficos, e isso tudo você pode adaptar em termos comportamentais, psicográficos, bacana. E isso aqui tudo é só como referência. Você consegue, ainda dentro desse ponto, pedir mais informações, pedir mais detalhes, pedir novas sugestões, e você consegue montar um perfil de cliente ideal usando essa ferramenta. Show? O perfil de cliente ideal, só um adendo, tem que ser teu guia. É para quem você vai se comunicar. Tanto para você usar nas suas reuniões, para você comunicar da maneira correta, saber fazer um rapport, quanto para fazer a prospecção. Por exemplo, a partir do momento que eu sei meu cliente ideal, eu quero começar a fazer anúncio no Google para os meus serviços de landing page. O que eu vou fazer? Eu posso até pensar em termos de palavra-chave. Cara, me liste 10 palavras-chave para rodar no Google Ads para atrair advogados interessados em landing page. Landing page. Pronto. Eu pedi uma coisa muito específica. Muito específica. E isso vai me ajudar demais na prospecção. Olha quantas ideias a gente pode colocar na hora de fazer a nossa campanha. Landing page para advogados, site para advogados, página de destino para escritores de advocacia e criação de site para advogados, e assim vai. Claro que nem todas aqui são ideais. A gente teria que analisar também no planejador de palavras-chave, entender o que faz, o que não faz sentido, mas olha o poder da ferramenta. Deu erro aqui, mas vocês estavam vendo que ele estava desenvolvendo. Show! Então vamos sair aqui agora do prospecção e bora partir para como precificar o seu serviço. A precificação vai ser mais rápida. Eu não vou ficar muito tempo aqui não. Eu quero fazer 2 perguntas aqui agora, fazer 2 requisições que eu acho que vão ajudar muito você que está começando agora principalmente, beleza? Então, primeiro ponto. Geralmente quando o pessoal está começando, tem uma certa dificuldade em termos de, cara, quanto eu posso cobrar pelo meu serviço? Aí geralmente a gente recorre àquela pesquisa de mercado, né, mapear os concorrentes, fazer aquele cliente oculto, entender quanto cada um está cobrando, fazer aquela média e jogar para baixo. E geralmente é essa linha. Tu pode usar a ferramenta para fazer isso. Qual o custo médio, qual o preço médio para eu cobrar para o meu serviço de desenvolvimento de landing pages. Só vou botar aqui porque eu tenho toque, deixa isso certinho. Então, pergunta simples, pode fazer direto ao ponto, pode te dar um norte se você está com aquela dificuldade em como precificar o seu valor. Então, show de bola, aqui é a resposta, dá uma sugestão de como é que você pode fazer para chegar nesse levantamento, né, entender qual é o preço ideal no teu caso, no teu serviço. Esse valor aqui, tá muito amplo ainda e confesso que tá meio fora da realidade, mas também leva em consideração aquele ponto que eu falei. Eu não fiz uma pergunta forte. O que é desenvolvimento de landing page? É uma página de venda? Uma página de captura? Para qual nicho? Qual especificação? Então, quanto mais detalhe você der, melhor vai ser a resposta, beleza? Isso aqui é só um exemplo que você pode pedir. Qualificação, um ponto muito importante. O que seria a ideia da qualificação? A qualificação é aquela parte do roteiro que você vai entender se o cliente é ou não o teu perfil ideal. Então, a ideia vai ser fazer algumas perguntas para saber se ele entende que você pode resolver o problema dele, se ele está consciente do problema que ele tem, né, da dor que ele tem, se ele tem dinheiro para te pagar, né, pagar o valor justo do teu serviço, para entender também se ele vai ser aquele perfil de cliente que te interessa, se não vai ser aquele cliente mala e vai te dar mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa, beleza? A ideia é mais ou menos essa, de forma bem resumida. Então, me ajude a montar algumas perguntas de qualificação para entender se o meu potencial cliente do nicho de advocacia é um bom cliente. Pergunta aberta, não
não pensei muito no raciocínio por trás dela, mas é uma pergunta que já vai te dar um norte também. Show? Isso aqui é muito bacana para você ter basicamente um checklist. Quando você está gerenciando aqueles leads que começou um relacionamento, é legal você ter mais ou menos essa linha de quais perguntas faz sentido para você, para ir marcando. Porra, o lead atendeu, sei lá, 6 de 8 perguntas de qualificação que eu coloquei. Cara, é um cliente bacana, entendeu? Porra, tô conversando com o cliente e das 10 perguntas que eu coloquei, eu só consegui dar check em 3. Vale a pena pegar? Não sei. Aí depende do seu caso. Mas, olha que bacana. Qual é o objetivo da sua necessidade de uma landing page? Qual é o orçamento para esse projeto? Eu nunca pergunto dessa forma, mas é legal você ter essa noção também, beleza? Você já tem ideia clara do design e conteúdo da sua landing page? Tem alguma landing page que você já tenha olhado e curtido o visual, gostado? O que você gostou nela? Então são perguntas bem interessantes, cara, que você pode ir mapeando e colocando no teu script, né, no teu roteiro, beleza? Em termos de qualificação, não tem muito mistério, é basicamente isso. Qualificação é um processo que está muito voltado para você fazer esse levantamento, né, de informações do cliente e você fazer o julgamento, se faz sentido ou se não faz, se ele está dentro ou não do teu perfil de cliente ideal. Então está muito nessa seara. Qualificação é basicamente isso, e você tem como pegar essas perguntas e desmembrando ela. Por exemplo, me dê variações das perguntas acima, me dê variações de uma pergunta específica, entendeu? Pô, não gostei da forma como está descrita aqui a pergunta 2. Qual é o orçamento para esse projeto? Adapte essa pergunta, entendeu? Literalmente escreva, adapte a pergunta, 2 pontos, pronto, adaptado. Qual é o valor que está disposto a investir nesse projeto de desenvolvimento de landing page? Ainda não curti, mas tudo bem. É uma solução que eu estou te dando para você ir adaptando. Show? Pega a pergunta, a resposta que ele dá e pede para ele adaptando, caso não seja algo que está te agradando logo de cara. Beleza? 4 e 5. Reunião com o cliente e quebra de objeção. Isso aqui eu vou fazer de uma vez só. Beleza? Eu vou tocar nesses 2 pontos de uma vez só. Então, o que seria a reunião com o cliente? A reunião com o cliente é você montar aquela tua apresentação mais formal do teu serviço, como é que funciona. Isso também não tem muito mistério. A ideia é você ter um roteiro e um script por trás, né? A gente geralmente aqui no Tech faz da seguinte forma. A gente, quando marca uma reunião com o cliente, que a gente vai apresentar, né, fazer a apresentação comercial, a gente usa uma apresentação em slide, né, onde ela é basicamente o nosso roteiro. Tem tudo mapeado, toda uma lógica por trás. E ao longo dessa reunião, a gente também vem quebrando algumas objeções, beleza? Então, o primeiro ponto, seguindo mais ou menos aquela lógica que eu falei lá no começo do script. Estamos no dia seguinte, ontem a ferramenta acabou demorando um pouco para voltar e eu fui adiantando outras atividades. Então, vamos lá. Eu parei nessa parte aqui de reuniões com o cliente, beleza? Então, vamos lá voltar para a ferramenta, resetei tudo. E o que seria interessante de pedir para a ferramenta para ajudar a gente em relação a uma reunião com o cliente? Vocês lembram que eu falei em relação ao script e roteiro, né? É bem interessante quando você fazer uma reunião com o cliente, sempre manter a linha do script. Sempre ter um roteiro pré-definido, no mínimo, para você ter uma lógica de começo, meio e fim, e você conseguir fazer o máximo possível de vendas, né, de conversão. Então, tem que ter uma lógica e tem que sempre estar testando ela. Show? Então, o que eu vou falar aqui agora? Eu vou pedir para a ferramenta me montar um roteiro de uma reunião. Me monte um roteiro de uma reunião de apresentação do meu serviço de desenvolvimento de landing page para um advogado. Show de bola. Bem direto ao ponto. Vamos embora. Perfeito. Olha o resultado aqui, como é que tá. Cara, simples e bacana. Já dei uma lida aqui por alto. Então, primeiro ponto, a apresentação. Fazer aquele rapport, aquela conexão. Identificar exatamente qual é o problema que você vai querer resolver com o uso da landing page. Apresentar o teu serviço em detalhes, como é que funciona o teu processo, tempo de desenvolvimento, o que ele pode esperar de você. Isso aqui eu achei bem bacana. Em casos de sucesso e de demonstração também, qual a importância disso? Até aqui, está seguindo uma lógica, está gerando valor para que o cliente, né, o potencial cliente, ancore o preço lá em cima. Quanto mais valor você gera, sem falar preço, ele vai jogando o valor lá para cima. E quando você dá o teu preço, chega aqui nesse item 6, ele vai falar, pô, achei que fosse mais caro, entendeu?
Então, gostei dessa lógica que ele botou aqui. Mais uma vez, isso aqui pode ser adaptado, mas bem interessante. Então isso aqui para uma reunião com o cliente é bem bacana. Outro ponto aqui, quebra de objeção, bem mais direto, isso aqui é bem da hora. É uma coisa muito importante. Sempre mapeie as objeções que os teus potenciais clientes estão fazendo. Então, cara, acho que não é o momento agora, não tenho o dinheiro para investir agora, não sei se isso se encaixa no meu negócio. Vai mapear essas objeções, porque boa parte dessas objeções, elas não são tão sólidas. Geralmente é mais um receio do cliente mesmo, em relação a fazer a contratação, entendeu? Então, por exemplo, como poderia quebrar a objeção do cliente em relação a não ter dinheiro para investir desenvolvimento de uma landing page. Bem direto ao ponto, sem mistério. Como poderia quebrar a objeção do cliente em relação a não ter dinheiro para investir no desenvolvimento de uma landing page? Com a resposta aqui agora. Então, em relação à quebra de objeção voltada para não ter o dinheiro, né, ele dá algumas ideias. Então, enfatizar o retorno sobre o investimento, isso aqui é bem bacana. Seu cliente entenda que a compra da landing page ela está diretamente relacionada com o teu aumento de faturamento. Então, isso aqui em tanto tempo, aí, tu até consegue colocar uma média a partir do ticket médio do cliente, se você souber essa informação, que você consegue ter o retorno sobre esse investimento, entendeu? Então ele vai dando aqui algumas outras opções, como opções de pagamento, mostrar exemplos de sucesso. Então, como eu falei, talvez o cliente esteja com receio. Destaque a importância de uma presença online forte e garantias. Colocar uma garantia de 7 dias, ou se quiser aumentar um pouco essa tua margem, colocar uma garantia de 30 dias para gerar mais valor ainda para o cliente. Se o cliente é risco zero. Se você não tiver gostado do serviço ou não estiver te satisfazendo, garantia de 100% em 30 dias. É algo mais pesado? Mas gera mais conversão, entendeu? Eu estou até pensando em fazer o seguinte: eu não vou abordar agora, vou deixar para uma segunda parte do vídeo, e me coloque aqui nos comentários o que você gostaria de saber em relação a isso. Essa parte do desenvolvimento do design e da landing page, eu vou deixar essa parte em outro vídeo, porque ela é um pouco mais técnica. Esse vídeo acabou sendo um pouco mais teórico em relação a como é que você poderia usar a ferramenta, o ChatGPT, para objetivos mais gerais, beleza? Então, para fechar aqui, em relação à reunião de entrega, como seria interessante fazer uma reunião final para o cliente? Acabei de terminar meu serviço, o que seria legal eu apresentar na reunião, certo? Então, em relação ao roteiro ideal da reunião de entrega, né, acabando o projeto, ele dá essa sugestão de roteiro: apresentação, revisão dos objetivos, tudo que foi combinado com o cliente, demonstrar o produto que você desenvolveu, explicar os resultados esperados, treinamento e suporte, bem bacana isso, perguntas e respostas e agradecimento. Gostei, também é um roteiro mais ou menos parecido com o que a gente usa aqui na UTech, e é mais ou menos essa lógica que você tem que usar na hora de trabalhar com o ChatGPT. Entenda que boas perguntas geram boas respostas, e perguntas fracas vão te gerar respostas mais fracas ainda, beleza? Então saiba usar essa ferramenta com inteligência, que eu te garanto que o teu resultado, tua qualidade do teu serviço vai disparar, beleza? A ideia desse vídeo foi realmente apresentar um pouco mais de como usar essa ferramenta de forma eficiente, beleza? E no segundo vídeo eu vou abordar esses dois pontos aqui, que aí aqui eu vou entrar talvez numa parte um pouco mais técnica, de talvez como fazer um código de CSS para estilizar um botão específico. Aí é um vídeo um pouco mais fora desse conceito que eu estou mostrando aqui agora, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa um joinha e se inscreve no canal, que vai ajudar bastante. Então, se tiver qualquer outra sugestão de tema também, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder e vai ser muito útil pra gente, beleza? Tchau, tchau. Até o próximo.